Oi, me chamo Maria Rosa dos Santos da Silva, sou do Polo de Santana de Parnaíba, em São Paulo. Vou falar um pouquinho do nosso capítulo 1, a introdução. A gestão de estoque ela é fundamental para garantir a eficiência operacional e competitividade, especialmente em indústria como a da transformação plástica, onde o controle adequado de materiais evita paradas, reduz o custo e melhora o atendimento ao nosso cliente. Uma administração eficiente previne excessos, faltas e desperdício, contribuindo diretamente para melhorar resultados organizacionais. Esse é o nosso capítulo 1 do trabalho e o próximo será o capítulo 2. Fundamentação teórica. Neste tópico será descrito, através de material teórico e visita na unidade da pesquisa, a visão de alguns autores sobre o tema abordado. Em sua estrutura será apresentado os seguintes focos: benefícios e malefícios do estoque, administração de materiais e gestão de estoque. Conforme Ballow, Chopra e Mendel, estoque é o acúmulo de recursos de materiais utilizados para atender, de forma econômica e contínua, as demandas da produção e dos clientes. No gerenciamento de qualquer empresa, é mais fácil quando os estoques atuam como protetores das necessidades da empresa. Seu papel é absorver incertezas de demanda e lead time, sustentar o nível de serviços e mitigar riscos de ruptura, ao mesmo tempo que representa capital e custos relevantes. Ballow afirma que há inúmeras razões para se manter estoque. O autor garante que os estoques servem para uma série de finalidades que entre elas são: melhorar o nível de serviço oferecido, pois os estoques sendo aos clientes possibilitam as maiores disponibilidade de produto; incentivar economias na produção, uma vez que grandes lotes de fabricação reduz os custos dos produtos; permitir economia de escala nas compras e no transporte. Há razões a favor dos estoques justificam o motivo delas existirem. O controle de estoque visa atingir o nível de produto ou serviço desejado pelo cliente, minimizando os custos relativos a esse estoque. Conforme Turbino, demanda dependente são itens, componentes e matérias-primas dirigida pelo sistema bom de produção. MRP, APS, são recomendados. Custo de aquisição é o valor pago pela empresa compradora pelo material adquirido. É de responsabilidade do administrador da matéria-prima o custo de armazenagem no nível mais baixo possível. PCP, Planejamento e Controle da Produção, a área responsável pelo fluxo de saída de produto. MRP, explode demanda dependente a partir do sistema bom. DRP, posicionamento de estoque na rede de distribuição para atender níveis de serviços ao menor custo. Lead e JIT, elimina desperdícios, reduz estoque no meio de fluxo puxado, tempo de setup menores e estabilidade de processos, conforme o Orca e Jones. Kanban, cartão, containers como sinal de reposição, sistema puxado. 5S e padronização, sustento disciplina de contagem, endereçamento e movimentação conforme Slake. Olá, eu sou Fernanda Gama e vou falar sobre os resultados. Fizemos uma análise da gestão de estoque da empresa e identificamos uma série de falhas. Dentre elas, a ausência de padronização dos processos operacionais, ou seja, cada funcionário fazia a produção conforme a sua experiência pessoal. Também identificamos falhas no endereçamento e organização do estoque, ou seja, o estoque era organizado conforme fosse conveniente naquele momento, sem um endereçamento fixo. A empresa também não possuía KPIs para indicação de controle da empresa, e essa baixa utilização de indicadores podia prejudicar a curacidade dos dados do estoque. As movimentações do estoque também eram feitas manualmente e também aconteciam muitas vezes depois que foi utilizados os itens do estoque. Isso também prejudicava a curacidade dos dados. Pensando nisso, como resultado preliminar, e estruturamos uma solução focada na organização, padronização e controle. Essa solução começaria com a implementação de endereço fixo e padronizado, ou seja, todo item que entrasse no estoque e saísse também seria etiquetado e com endereçamento fixo, ou seja, ele teria uma prateleira, uma gôndola, um armário, o que fosse necessário já pré-definido e sem mudanças, para assim, sempre que fosse necessário, fosse o responsável do estoque fosse ao lugar certo
para poder verificar, contar e até retirar do estoque os itens necessários. Também a implementação principal dos POPs, a padronização dos processos operacionais. Um primeiro resultado esperado disso é uma absoluta padronização dos produtos, onde todos os lotes devem sair idênticos, sem variação de cor, forma, brilho, qualidade, textura. Enfim, todo produto que saísse da empresa sairia sempre igual, sempre exatamente igual ao último lote. Isso é muito importante até para a credibilidade da empresa. A terceira é a implantação de rotina de contagem cíclica, visando isso a acuracidade dos dados e eliminação dos riscos gerais para o estoque da empresa. Essa correção do estoque de entrada, saída, lucros e perdas, com dados atualizados e contagem e balanço fica muito mais organizado e sem a necessidade de paralisação das operações. E, por último, a criação de KPIs, isso é muito importante. Essa criação de indicadores chaves vai auxiliar na tomada de decisão baseada em dados reais e concretos, sem divergência, e a identificação rápida de falhas e correção dos problemas. Tudo isso para evitar uma redução de perda de materiais para a empresa e a ruptura, que seria o pior cenário nesse caso. Então, pensando nisso, nós indicamos à empresa que fizesse a implementação desses itens para melhorar não só a produção, a qualidade dos itens produzidos, mas também melhorar a organização geral do estoque, melhorar a rapidez da manufatura e também implementar um processo unificado, onde tudo saia corretamente em todas as vezes. Bom, eu vou falar um pouco sobre metodologia. Então, a metodologia aplicada no nosso TCC, ela está aplicada nas soluções dos problemas reais na região dos estoques da empresa estudada, propondo melhorias e práticas aplicadas e inexploradas nos processos internos da empresa, destinados a explorar as atividades do fluxo de estoque e as características operacionais. Abordamos alguns métodos que permitem a rotina e as falhas operacionais. Eu falarei um pouco agora sobre a metodologia e os procedimentos, ok? Foram feitas 5 etapas de pesquisa. Dentre elas, estão a pesquisa documental, ou seja, analisar os documentos internos da empresa, os documentos já existentes, tais como os relatórios do sistema ERP e as fichas de estoque, dos registros de entrada, dos registros de saída, também dos inventários anteriores e dos procedimentos operacionais já existentes na empresa, os famosos POPs. Através dessas análises, propusemos algumas alternativas de solução para os problemas que nós analisamos. Também utilizamos os recursos gráficos e demonstrativos de resultados que nós obtivemos através das pesquisas feitas dentro da unidade Fabril da empresa estudada. Como, por exemplo, a gente utilizou o gráfico Ishikawa como causa e efeito para avaliar os conflitos de possíveis resultados. Também o próprio IRP da empresa, para demonstrar aonde foi o maior gap, de demonstrativo, onde foi demonstrado essa maior diferença entre os processos. Observamos também nas rotinas na unidade Fabril e avaliamos todos os aspectos da produção e do estoque para identificarmos as possíveis melhorias. Entrevistamos as equipes operacionais e a liderança de produção. Avaliamos o PCP da empresa, mapeamos todos os processos desde a entrada e a saída das matérias-primas e dos materiais acabados. Utilizamos os 5 porquês para avaliar todos os processos. Entrevistamos as equipes operacionais, as lideranças de produção, avaliamos o PCP da empresa, que foi um fator extremamente importante para o desenvolvimento da nossa pesquisa. Mapeamos os processos,
das matérias-primas, como eu disse anteriormente. Utilizamos os 5 porquês também para avaliar todas as falhas e o estoque. Coletamos os dados para analisarmos, né? Utilizamos as amostragens para reduzir os dados, para ficar mais eficiente. Tratamos e analisamos todos os limites, tratamos e analisamos os dados, limitando essas análises a conversas com os colaboradores. Levantamento da documentação interna, tomamos cuidado, claro, isso foi extremamente importante, tá? O cuidado que nós tomamos para essas análises teve o maior grau ético e de confiabilidade possível, para que essa proposta que nós avaliamos tivesse o maior grau de confiabilidade possível e aceitação. Lembrando sempre que todas essas propostas que nós fizemos, ela foi feita, esse levantamento, dependendo única e exclusivamente da aceitação ou não da empresa. Então, esse tópico levantado, que foi o tópico da metodologia, nós usamos essas ferramentas. Acredito que isso foi suficiente para análise. Meu nome é Marcílio Ribeiro dos Santos, meu polo é o polo de Caíras. Boa noite. Apresentando a conclusão do nosso TCC, nós observamos que na prática geral ela enfrentava desafios, inconsistência entre estoque físico e o sistêmico, em que gerava incertezas e erros, os riscos de ruptura na cadeia de produção que ameaçavam a continuidade das operações e influenciava justamente o cenário operacional, de forma generalizada, marcada por desperdícios, retrabalhos, e diante desse cenário, nossas propostas de melhoria foram cuidadosamente elaboradas para atacar a causa raiz desses problemas. E eles se baseiam em 4 eixos, que já foram apresentados, que justamente é sobre a padronização, né, de procedimentos operacionais, que são os POPs, né, e a garantia de que a consistência dessas tarefas bem executadas e a adoção da contagem crítica, que substitui o inventário anual, né, por verificação contínua, traz uma definição do monitoramento de indicadores-chave de desempenho para uma gestão proativa e baseada em dados. E essas propostas, embora aparentemente simples, elas representam uma mudança de paradigma, de um comportamento na forma de como o estoque era gerenciado. E o impacto dessa implementação foi bem observada, nossos colegas apresentaram anteriormente, que foi justamente o aprofundamento positivo. Em primeiro lugar, prevemos um aumento, né, substancial da confiabilidade das informações, porque agora os dados eles estavam baseados apenas de inventários anuais, mas de uma sistêmica de contagem, uma sistêmica de acompanhamento diário e rotineiro de toda a equipe. E, finalmente, essa eficiência operacional foi significativamente grande e foi aprimorada já desde o fluxo produtivo, e com o abastecimento ágil e sem interrupções, resultou numa maior produtividade e, consequentemente, um nível de serviço superior ao cliente final, que esperava um resultado, agora ele tem um resultado acima da média a qual ele buscava. E a visão em relação a esse trabalho, a essa pesquisa, a esse TCC, ele é muito importante, que ressalta justamente uma estruturação e padronização dos processos que propusemos. Não são um fim em si mesmas, mas sim a base sólida para uma modernização contínua, porque requer que a empresa dê continuidade àquilo que foi aplicado por meio de estudos, foi aplicado por meio de pesquisas, foi aplicada pelo meio de tarefas de campo, e justamente essas tarefas de campo e essas pesquisas resultaram em uma modernização que requer uma certa continuidade da empresa Plástico Geral. E acreditamos firmemente que as soluções apresentadas são de baixo custo de implementação e que possuem uma alta viabilidade técnica, garantindo que os ganhos imediatos sejam sustentáveis, porque esse estudo ele justamente reforça a importância de uma visão estratégia, uma função de estratégia e estratégica de gestão para reforçar uma boa manutenção do estoque e demonstrando que com os processos bem definidos e monitoramento adequado é possível sim alcançar a excelência operacional e fortalecer a posição da empresa no mercado. Nós temos certeza que a implementação desses
recursos que foram apresentados para a empresa Plástico Geral, trará resultados significativos. A perspectiva da empresa ela é otimista em relação ao que foi apresentado pelo grupo e temos certeza que a nossa pesquisa, que o nosso trabalho de TCC, ele impactará de forma positiva para a empresa Plástico Geral e que ela não se acomodará apenas nos primeiros resultados, mas que a empresa dará continuidade em um processo de evolução no conhecimento e modernização, tendo em vista que o que apresentamos ele é de grande relevância para a empresa e temos certeza que a satisfação não será apenas da empresa Plástico Geral, mas a satisfação será do cliente final, de todos os colaboradores que buscaram um bom resultado. Então, o nosso muito obrigado por você fazer parte dessa pesquisa, desse TCC, tendo em vista a aprimoração e modernização para as empresas no ramo de produção, no ramo plástico, alvo esse a empresa Plástico Geral. Meu muito obrigado.